Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula de Noções de Direito do módulo básico pré-ALMG do Aprobar. Todo mundo animado, todo mundo aí fazendo as revisões periódicas, anotando as pérolas. Espero que vocês estejam realmente seguindo os conselhos preciosos para ser aprovado, para conquistar o crachá. Vamos lá, vamos devagarinho, que a matéria é extensa, e se for devagarinho, se for passo a passo, se for tijolinho por tijolinho, tudo vai dar certo, ok? Então, hoje, senhores e senhoras, a gente continua com o tema Poder Legislativo Estadual, mas deixamos o regramento da Constituição da República e passamos para o regramento da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. Vocês vão perceber que muita coisa dita na Constituição Estadual repete o ordenamento trazido na Constituição da República, e não poderia ser diferente, porque, como vimos, os princípios, as regras constitucionais sobre o parlamento estadual não poderiam ser dispostas de forma diferente nas constituições estaduais, não é mesmo? Então, vejamos. A matéria na Constituição Estadual está ali no artigo 52 e seguintes. Artigos esses que vocês vão ler bastante, vão escrevê-los e vão memorizá-los para a prova. Aquilo que a gente puder entender, a gente vai entender aqui. Quando chegar a hora de decorar, a gente decora, ok? Então, vejamos. O artigo 52 da Constituição Estadual diz: o poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, que se compõe de representantes do povo mineiro eleitos na forma da lei. Aqui, nenhuma dificuldade. Dizer que o poder legislativo no âmbito estadual é exercido pela Assembleia Legislativa pode parecer uma coisa óbvia, e o é. Contudo, neste momento, impede-se eventual criação de bicameralidade em âmbito estadual, como existe a bicameralidade em sede da Constituição da República. Todo mundo sabe que o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E ambas as casas exercem o poder legislativo no âmbito da União. Já em âmbito estadual, e municipal, nós somos unicamerais. Então, não há representantes, por exemplo, dos municípios na Assembleia Legislativa. Não. O poder legislativo é exercido pela Assembleia, que se compõe de representantes do povo. Apenas a população é representada na Assembleia Legislativa pela figura dos deputados e seus mandatos.
Parágrafo 1º. O número de deputados corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Aqui é uma norma de reprodução obrigatória, haja vista que a Constituição da República já havia previsto essa mesma regra. E vamos aproveitar para revisar? A regra tem uma premissa. E qual que é a premissa? O número de deputados nas assembleias legislativas será maior sempre do que o número de deputados federais daquele estado. Simples. Haverá sempre mais deputados estaduais do que federais, comparando-se à mesma unidade federativa. Segunda regra, multiplica-se por 3. O número de deputados do Congresso, o número de deputados da Câmara, você multiplica por 3. Essa é a regra básica. O problema é que, se essa multiplicação superar 36, tem que fazer aí a conta de quantos deputados federais superam acima de 12. Vamos dar o exemplo de Minas Gerais, que tem 77 deputados estaduais. Por que temos 77 deputados estaduais? Porque na Câmara temos 53 deputados federais. A regra seria, então, multiplicar esse número por 3 e daríamos o absurdo número de 159 deputados estaduais. Por que a Assembleia Legislativa não tem 159 e tem 77? Porque é muito simples. Quantos deputados que superaram 12, considerando o número de 53? 53 menos 12 dá 41. Então, você soma esse quantitativo ao número 36, que é o triplo máximo da regra, e chegamos ao número de 77 deputados estaduais no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ok? Para quem tiver dúvida ainda, eu sugiro voltar na aula anterior, na aula que eu falo sobre isso, porque lá a gente explica passo a passo. Aqui é o momento de revisar. Aqui esse conhecimento já deveria ter sido absorvido. Se não foi, por deficiência da aula que eu ministrei, a gente disponibiliza no Mural do Aluno um canal de envio de dúvidas por e-mail, dúvidas escritas. Acho importante essa interlocução ser escrita, porque até mesmo formular a pergunta, o aluno está estudando de alguma maneira. Acreditem em mim. Então, vejamos. Parágrafo 2º do artigo 52. O número de deputados não vigorará na legislatura em que for fixado. Uma norma muito difícil aplicabilidade. Por quê? Para mudar o número de deputados estaduais, terá primeiro que ser alterado o número de deputados federais da bancada de Minas. Aqueles deputados que ocupam as vagas destinadas ao estado de Minas Gerais. Vamos supor que mude de 53 para 54. Haverá abertura de uma vaga no âmbito estadual. Se acontecer isso, se a prova trouxer isso, a grande questão é que, na legislatura em que for fixado, não vigorará este novo número que é alcançado pela proporção de deputados federais e deputados estaduais. Parágrafo 3º, um parágrafo singelo, mas que tem uma observação importante a fazer, que eu não tenho certeza se eu fiz nas aulas anteriores, então vamos lá. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Senhoras e senhores, legislatura são 4 anos. Não existe legislatura de 8 anos. Porque pega-se o exemplo do Senado Federal, em que o mandato do senador é de 8 anos, e afirma que há a legislatura de 8 anos. Está completamente equivocado. As provas adoram isso, porque de senso comum pensa-se que a legislatura no âmbito do Senado Federal é de 8 anos, e você vai cair se você não prestar atenção. Legislatura é exclusivamente 4 anos. Não há legislatura de 8 anos, nem de 2 anos, nem de outro período que o valha. Ok? Simples, porém muito importante este parágrafo 3º. Bom, o artigo 53, ele fala de uma questão que caiu, por exemplo, nas últimas provas
da Assembleia aqui de Minas Gerais. Artigo 53, caput. A Assembleia Legislativa se reunirá em sessão ordinária na capital do Estado, independentemente de convocação, de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro de cada ano. Vamos por partes, vamos com calma, que tudo vai ser compreendido. A Assembleia Legislativa se reunirá em sessão ordinária. Nós temos 2 tipos de sessão. Existem as sessões ordinárias, comuns, e as sessões extraordinárias, marcadas em datas diferentes, em datas não usuais. Então, o que o artigo quer dizer é que a primeira reunião que abre a sessão legislativa, que é diferente de legislatura, que vocês vão ver, a primeira reunião que ocorre na Assembleia, no início de cada sessão legislativa, que tem duração de 1 ano, ela ocorre independentemente de convocação. Não é necessário convocar os deputados estaduais para a primeira reunião do ano. E essa primeira reunião é uma sessão ordinária. Ela já está marcada. Não é necessário marcá-la. Ela já está marcada. E a Assembleia se reúne na capital do Estado, ou seja, Belo Horizonte. Bom, o que acontece? Eu queria rememorar aqui um artigo da Constituição da República que diz sobre os vencimentos, subsídios dos deputados que não podem pagar para convocá-los em sessões extraordinárias. Lembram-se desse dispositivo? Pois é, eu vou precisar dele agora. Por quê? A Assembleia, anualmente, ela se reúne de 1º de fevereiro a 18 de julho, 1º de agosto a 20 de dezembro. Nesse período, é o chamado, vamos dizer assim, é quando a Assembleia funciona. O período compreendido fora é o chamado de recesso, recesso parlamentar. Vamos com calma. Se for necessário convocar, por um motivo qualquer, uma sessão extraordinária fora dessas datas, 1º de fevereiro a 18 de julho, 1º de agosto a 20 de dezembro, não será permitida nenhum tipo de pagamento complementar a este parlamentar estadual. Não está dito isso na Constituição do Estado, mas está dito na Constituição da República, como nós vimos. Uma coisa que você tem que entender, um texto constitucional complementa o outro. Então, a sessão legislativa tem essas datas, 1º a 18, 1º a 20. A primeira reunião acontece independentemente de convocação. Essa é a reunião de 1º de fevereiro. E, se ocorrer reuniões fora desse período, vai ser uma reunião extraordinária. E, nessa reunião extraordinária, será vedado o pagamento de verba suplementar, qualquer nomenclatura que se dê. Ok? As datas, chegou um momento que você vai ter que decorar. Não tem jeito. 1º de fevereiro a 18 de julho. 1º de agosto a 20 de dezembro. Tem que decorar. E você, meu querido, minha querida, vai ter que dar um jeito. Alguma dessas datas aqui te lembra alguma coisa? Alguma dessas datas aqui te relembra um fato? Alguém? Procure um gatilho. As datas de 1º de fevereiro e 1º de agosto, elas são mais simples de decorar. Além de ser o primeiro dia de cada mês, são meses ali que é fácil decorar. O ano começa em 1º de fevereiro. Você vai parar de usar a expressão que o ano começa depois do carnaval. Para passar na Assembleia, você não vai poder usar isso, não. Tem que usar, o ano começa dia 1º de fevereiro. E o ano é interrompido ali em 18 de julho. Recomeça dia 1º de agosto e termina dia 20 de dezembro.
você vai ter que dar seu jeito. Você vai ter que dar seu jeito. Eu vou te explicar como eu fiz, como que eu dei o meu jeito. Mas vamos lá. Você vai ter que decorar. Dia 18 de julho é dia de quê? Eu sei lá, mas eu te falo. É o dia que nasceu o Mandela. Você vai ter que dar seu jeito. Dia 20 de dezembro é dia de quê? O que você vai comemorar no dia 20 de dezembro? É o dia do mecânico. É óbvio que ninguém sabe que dia 20 de dezembro é o dia do mecânico. Eu estou te dizendo só que você vai ter que dar seu jeito de decorar essa data. Porque isso cai na prova. Isso é explorado em prova. Como que eu fazia? Bom, 1º de fevereiro e 1º de agosto estava simples. Dia 20 de dezembro também para mim estava simples, por uma questão de um fato particular. Então, eu via que a soma de todas as datas dava 20. 1 mais 18, mais 1, 20. Então, essa foi a regra, porque eu não precisava saber todas. 18 de julho era difícil para eu decorar. Mas se dia 20 era claro para mim, e dia 1º de fevereiro e 1º de agosto era tranquilo, eu usei essa regra. Mas se você quiser usar o dia do mecânico, dia 20 de dezembro, passe. Nós estamos chegando dia 20 de dezembro agora, tem um parente, um amigo, ou seu mecânico de confiança, vai lá dar parabéns para ele, que dia 20 de dezembro é dia do mecânico. Você vai ter que dar seu jeito. Mas pode ter certeza que é muito importante. Essa data vai ter que decorar. E você vai ter que dar seu jeito. Nem que você decore que dia 18 de julho é o dia que nasceu Nelson Mandela. Ou que dia 20 de dezembro é o dia do mecânico. Eu gostei dessa regra que eu criei. A soma tem que dar 20. Eu sei que 2 dias são 1. Então só falta um dia que é o dia 18. Mas vai que seu aniversário é dia 18 de julho. Se o seu aniversário for dia 18 de julho ou dia 20 de dezembro, por favor, não deixe de mandar um e-mail. Meu e-mail está lá no mural. Apenas para falar, professor, meu aniversário é dia 18 de julho. Pronto. Se você faz aniversário dia 18 de julho e sabe que os outros dias são dia 1º, você vai falar, só pode ser 20 de dezembro. O dia que falta. Ok? As reuniões previstas nessas datas fixadas neste artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Óbvio, dia 1º deu sábado, dia 1º deu domingo, vai para o próximo dia útil. Mas isso não cai na prova, cai. E dependendo da especialidade, cai muito. Você vai ter que fazer um parecer, vai ter que fazer uma questão aberta. Você vai ter que saber, porque ele vai te dar a informação de que dia 1º caiu no domingo. E você não vai poder fazer um parecer no domingo. Isso aqui é um exemplo, né, gente? Um parecer, uma ata. Eu não sei qual que é a especialidade que você vai querer tentar. Mas saiba que as reuniões previstas para as datas fixadas nesse artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando caírem em sábado, domingo ou feriado. Parágrafo 4º, ele se liga ao caput porque ele traz uma exceção que as reuniões podem ocorrer fora da capital do Estado. Parágrafo 4º, por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria de seus membros, poderá a Assembleia Legislativa reunir-se temporariamente em qualquer cidade do Estado. A Constituição Analítica, que eu falei na primeira aula, que é aquela que se contrapõe às constituições sintéticas, ela tem essa característica de falar de tudo. E uma interpretação minha é que ela prevê situações excepcionalíssimas. E aí a Constituição do Estado já está prevendo que caso aconteça alguma coisa apocalíptica, porque conveniência pública pode ser muita coisa, mas caso aconteça uma greve geral, algo que assim torne necessária a Assembleia reunir em outra cidade, a Assembleia Legislativa, pela maioria de seus membros, poderá deliberar, né, que a Assembleia vai reunir-se temporariamente em qualquer cidade do Estado. Ora, essa reunião acontecer no município de Uberlândia, por exemplo,
Ela pode acontecer temporariamente, por motivo de conveniência, e desde que tenha deliberação da maioria dos membros da Assembleia. E aqui já vai o primeiro contato com a temática do quórum, para você que nunca estudou isso. Não é difícil. O quórum da maioria de seus membros é o seguinte, é uma maioria simples, metade mais um. Assembleia tem 77 deputados. Para maioria simples, essa informação de 77 pouco importa, porque se ela abriu a sessão com 50, maioria de seus membros é 26, metade mais um. Em outros momentos, a Constituição do Estado falará em maioria absoluta. Maioria absoluta tem que observar o cálculo considerando 77 deputados e a gente vai ver a tempo e modo. Neste primeiro momento, eu só quero que você saiba, olha, existem dois tipos de quórum de deliberação. Quórums de maioria simples, e quando é maioria simples, a Constituição não fala a palavra simples, ela fala maioria de seus membros, ou existe o quórum de maioria absoluta. A Constituição vai dizer quando são os casos de maioria absoluta, e esse quórum de maioria absoluta, para deliberação, vai envolver o número máximo de deputados da Assembleia. E não confundir os quórums simples e absoluto de deliberação com os quórums de abertura, porque às vezes a Constituição, o regimento, vai falar assim, para abrir determinada sessão é necessário X deputados. Esse é o quórum de abertura. E a gente vai ver isso a tempo, modo e com calma. Ok? Bom, espero ter contribuído aí para a gente andar mais um pouquinho. Agora você vai revisar, escrever, anotar no seu caderno de pérolas e, quando você for ver a próxima aula, você vai reler as pérolas desde a primeira, que tudo vai entrando naturalmente. Ah, professor, eu quero assistir várias aulas por dia. Não recomendo. Não recomendo. Recomendo um estudo paulatino, tem a disciplina de noções de língua portuguesa, desculpe, que você tem que também adquirir de maneira paulatina. Então, assim, nós temos tempo até o edital sair, vamos esgotar de maneira bacana, de maneira tranquila, esse módulo básico, para quando chegar o edital e a gente for fazer os módulos específicos, você já está bem afiado, ok? Forte abraço, fiquem com Deus e vamos conquistar o nosso crachá.